Fala, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nessa quarentena? Gente, como vocês podem ver, nós não estamos com ninguém aqui porque nós resolvemos fazer um quadro novo para o canal. Pessoal, vocês sabem que nós estamos no meio de uma pandemia, vivendo um tempo difícil. Tô? Ah, que merda, hein? Sabia não? E nós nem sempre conseguimos entrevistar algumas pessoas ou ir em direção a elas para gravar os vídeos que nós temos em mente para vocês. Mas nós resolvemos fazer e lançar esse novo quadro para vocês ficarem com conteúdo no canal e por dentro de algumas histórias, beleza? Então, antes de tudo, nós pedimos que você se inscreva no nosso canal, deixa o like e compartilha com os amigos. Então, pessoal, vamos revelar, Rian. O nome do quadro é Passeando pela História. Falar sobre a pré-história do Brasil. Bom, talvez você não saiba, mas a gente quer te passar essa informação hoje. O Brasil não começa em 1500, como os portugueses nos falam, e muitas das vezes a escola deixa isso pra gente. O Brasil tem uma história muito mais antiga, muito mais retrô que isso. E aqui no Brasil, gente, nós precisamos entender uma coisa, que aqui no Brasil, antes da chegada dos portugueses, haviam outros nativos, outras pessoas que formavam uma população aqui no Brasil. E nós vamos dar fatos para você de que houve sim uma pré-história no nosso Brasil. Assim como houve pré-história em qualquer outro lugar, no Brasil também teve. E o primeiro fato disso é o crânio da Luzia, encontrada na Gruta Vermelha nos anos 70, que se data mais ou menos entre 12 a 13 mil anos antes da colonização dos portugueses. E pessoal, essa mulher chamada Luzia, ela tinha algumas características. Se vocês forem ver ou pesquisar a imagem dela, ela tinha os olhos um pouco grandes, o nariz dela era um pouco grande, a boca dela era um pouco maior também. Ela tinha uma característica de africana. Bom, e se a gente for parar para juntar a história de Luzia junto com o crânio que foi encontrado na África, que foi o crânio mais antigo de todos, a gente pode talvez ter uma noção de que talvez os africanos vieram para o Brasil de alguma forma, ou vieram em navios primitivos, ou quando os polos se congelaram. Então, de alguma forma, o Brasil tem uma pré-história e tudo isso tem a ver com esse mundo que a gente vive. Pessoal, e outro fato marcante, e é um fato de que houve uma pré-história aqui no Brasil, foi o carvão mineral que foi encontrado aqui no Brasil. Era estilo de uma fogueira e data-se 48 mil anos antes da colonização. Fora esses dois fatos que a gente falou, que são fatos bastante relevantes, tem também as pinturas rupestres, que é encontrado em muitas cavernas no Brasil, que são pinturas que se datam de milhares de anos atrás. Então, a gente se chega numa conclusão de que houve sim uma pré-história brasileira. Então, pessoal, com esse vídeo eu acho que você já se fez essa pergunta. Então, quem é que vivia antes dos portugueses aqui no Brasil? Uma das primeiras sociedades que viveram no Brasil, de acordo com a história, foi a cultura, os homens umbus, que eram caçadores, viveram no Brasil há mais de 12 mil anos atrás. Existiam também os índios tupis. Eu acredito que você já ouviu isso nas aulas de artes, na aula de história. Então, os tupis, eles foram os índios que mais se desenvolveram na cerâmica. Eles viviam da caça, da pesca, mas eles também eram dotados de algumas inteligências para fazerem objetos de caça, para caçar animais
e também cesta para guardar aquilo que eles colhiam. Pessoal, também existiu aqui no Brasil os índios tupinambás. Esses índios, pessoal, é muito interessante porque eles tinham uma cultura. Antes dos portugueses chegarem, eles tinham a sua vida, viviam as suas culturas, as suas pinturas, as suas danças, mas eles tinham uma característica e eles praticavam um ritual que para nós, Ian, seria um ritual muito louco, muito diabólico. O que era? O antropofagismo. Então imagina você já chegando em um país, indo viajar, chegando em um país onde você pergunta o que tem para almoço e alguém olha para você e fala: Tem pé de pessoa. Eu acredito que na hora você vomitaria, mas os índios tupinambás, eles praticavam essa cultura, fazia parte da cultura e dos rituais deles, esse antropofagismo. Porque vai-se, por exemplo, o Rian, ele é bonito. Eu sou maravilhoso, entendeu? Mas eu sou desprovido de beleza. Então o que eu vou fazer? Eu vou matar o Rian e eu vou comer o braço dele, porque comendo o braço e a perna dele e todos os órgãos dele, eu vou adquirir a boniteza que ele tem. Muito louco, né? Por meados de 1415, os portugueses estavam com um projeto expansionista. Os portugueses já tinham invadido Marrocos de Celta e lá mesmo tinha acontecido muitas mortes e lá os portugueses dominaram aquela terra, que até hoje aquela terra são dos portugueses. Houve também o Vasco da Gama, um famoso ícone português que descobriu o caminho da esperança, que foi o caminho de Portugal até as Índias. E quando o Vasco da Gama ele chega às Índias e ele volta dessa grande viagem, dessa grande trajetória dele, ele volta para Portugal. Quando ele volta para Portugal, ele fala para Pedro Álvares Cabral que ele encontrou uma nova rota para o caminho das Índias, que era esse caminho da esperança. Então Pedro Álvares Cabral, com bastante embarcações, você sabe que os navios dos portugueses eram navios grandes, eram navios enormes. Então ele quer ir para as Índias através dessa nova rota. Mas quando ele sai, junto com esses embarcadores, eles chegam acidentalmente no Brasil. E quando chegam no Brasil, chegam com uma esperança muito grande, que quando já chegam no Brasil no dia 22/4/1500, eles fazem uma festa com os índios, começam a dançar com os índios. Tem até algumas cartas de Pero Vaz de Caminho escrevendo, dizendo que os capitães dos navios saltavam e viravam mortais, e os índios se alegravam e dançavam junto com os portugueses na esperança de um novo mundo. Pessoal, mas não era tudo felicidade. Quando os portugueses chegaram e se depararam com os índios, houve normalmente um choque de cultura. Esse choque de cultura faz com que esses portugueses tivessem as suas primeiras impressões a respeito dos índios. Quando eles chegam, Pero Vaz de Caminhas, um grande escritor, ele, ao ver que as índias moças estavam peladas, ele diz uma vergonha da qual elas não tinham vergonha, porque era uma cultura. A cultura portuguesa, eles não andavam pelados, mas a cultura indígena, para eles era um normal. Então as índias, elas não precisariam ter vergonha exatamente porque era uma cultura delas. Bom, e a gente ouve na história que o Brasil foi uma terra onde os portugueses exploraram muito, porque haviam muitos metais e pedras preciosas. Só que quando os portugueses já chegam até o Brasil, a primeira impressão que eles têm é que o Brasil não tem metais nem pedras preciosas. Pero Vaz de Caminha escreve dizendo: por enquanto não encontramos nada na terra, nem metal, nem ouro, nem prata. Entanto, a terra parece de bons ares. Bom, no entanto, com todo esse choque de cultura, eles ainda, os portugueses e os índios, estavam esperançosos de que haveria um novo mundo.
acreditavam que os portugueses estavam chegando para somar e não para espalhar, acreditavam que os portugueses estavam chegando para ajudá-los com aquelas embarcações imensas, pensaram que os portugueses chegavam para construírem juntos um novo mundo. Fala galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha acrescentado para você, mas só que tem parte 2. Tem parte 2. Ainda não acabou. Então ativa o sininho, faz o seguinte, ativa o sininho, deixa seu like, deixa seu comentário, que nós vamos lançar a parte 2, a verdadeira revelação. Fica por dentro, hein?